Olá! Essa é uma das características mais buscadas por aqueles que querem relacionamentos profundos e duradouros. É uma das características mais buscadas nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos. E, de fato, sem ela é difícil. Hoje nós vamos falar da fidelidade. Quem nunca almejou a fidelidade? Aqueles que infelizmente passaram por situações de infidelidade, seja em relacionamentos amorosos, casamento, sociedade, relacionamento de amizade, sabe que quando ela falta é muito difícil. A fidelidade, ela é algo, é uma característica nobre. Infelizmente, nós vivemos em um período da vida que a fidelidade cada dia está mais escassa e que buscar a felicidade muitas vezes parece querer buscar uma agulha num palheiro. Então, hoje nós vamos falar sobre ela. A raiz dessa palavra é as pistes. Pistes é a palavra que engloba essa etimologia. Nessa etimologia, a palavra fé também aparece. Então, a etimologia dessa palavra, ela vem com a fé, ela enaltece algo que é fidedigno, ou seja, que é fidedigno, que é digno de confiança. Então, quando nós olhamos, né, para o desenvolvimento da fé, que é o dom do Espírito, né? A fé, diferente das características, é um dom do Espírito, que também é desenvolvido pelo Espírito, né? Mas justamente a ação da fé com a ação da confiança, ela produz a fidelidade. Né? Então, a fidelidade é um resultado dessas duas coisas que nos levam a entender também mais um termo que está dentro dessa palavra, né, pistes, que é a persuasão. Né? Então, o que é a persuasão? É o convencimento, é a facilidade do convencimento, a facilidade de fazer alguém entender uma ideia, alguém se debruçar nessa ideia, alguém aceitar essa ideia. Então, justamente o que muitos fazem hoje, que é influenciar, né? Então, a persuasão ela também está dentro de todo esse combo do que eu estou explicando aqui, do que é justamente essa palavra fidelidade, né? Então, o dom de Deus, que é a fé, com a dignidade da confiança, que é o que é fidedigno, e aí também a persuasão é que vai fazer, então, englobar essa palavra fidelidade. Então, a confiança tanto no Senhor, quanto daqueles que estão em nossa volta, quanto aqueles, tanto na vertical de nós para o Senhor, quanto na horizontal de nós para as pessoas, ela é uma base de um relacionamento saudável, de uma vida que demonstra a característica do Espírito que eu nasci de novo e que existem coisas que só o Senhor pode fazer na minha vida e que existe sim uma resposta minha àquilo que eu sei que deve ser feito. Ou seja, a dignidade, desculpe, a dignidade em ser fiel. E fidedigno é algo que descreve algo que não tem nenhum tipo de variação. Ela é pura, né? Então, é fidedigno esse documento, ou seja, que ele não tem nenhuma variação em verdade. Então, quando nós buscamos a fidelidade, nós buscamos algo com que nós não vamos nos preocupar, que não vamos lançar uma desconfiança. Mas, infelizmente, a fidelidade ela tem sido cada dia mais escassa, infelizmente, ainda mais dentro dos cristãos, do meio cristão. Nós temos ouvido muitas histórias de até pastores, irmãos, que simplesmente esqueceram que a fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Né? E se nós formos analisar cada um desses frutos, elas são obras práticas, né? Obras não, são características práticas, né? Nós precisamos ser fiel como Jesus é. E a fidelidade do Senhor foi tão profunda que o levou para a cruz. Ele poderia não ir, ele poderia dizer que não ia. Ele poderia ali no Getsemane, no dia que ele estava mais ansioso, com mais medo, ele poderia falar, Deus, daqui eu não passo. Mas ele foi fiel ao Senhor. E que o Senhor é fiel a tua palavra, especialmente, nós não temos dúvida nenhuma. A palavra do Senhor é que todas as promessas do Senhor têm nelas o sim e o amém. Só que a fidelidade, ela, como eu disse, ela tem essa junção dessa palavra da fé, que é justamente o acreditar, né? E não, a fé não é só acreditar, né? Não é só fazer bons pensamentos. A fé é algo muito mais profundo, é você entender que há uma ação espiritual sobre isso também. Sobre aquilo com que você está crendo. Sobre, por exemplo, para se relacionar com Deus é necessário fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se nós não nos relacionamos com Deus em fé, provavelmente em algum momento a incredulidade vai chegar no nosso coração. Só acreditar por acreditar não é suficiente para viver um relacionamento com Deus. Nós amamos ao Senhor, nos relacionamos com Ele em fé, porque isso faz com que nós acreditamos em algo que nós não vemos.
Não tem como a gente não se relacionar com Deus em fé, porque senão nós podemos acreditar em qualquer um outro Deus. Mas para acreditar no Senhor, para viver com Ele, não só acreditar, porque a palavra diz que o diabo também crê em Deus e até treme. Isso não é só o que precisa para acreditar em Deus. Um relacionamento de fé, ele também nos leva a um relacionamento de fidelidade ao Senhor. Então, nessa palavra fé, é algo que se diz fidedigno, como eu falei, né? A fidelidade, né? Fidedigno, fiel, né? E assim a gente sabe, né? Que a palavra claramente diz quando Deus é fiel. E quando você provavelmente já escutou aquela frase, Deus é fiel, e você? Eu já escutei quantas vezes eu me pergunto, tenho sido fiel ao que eu mesmo tenho falado, que eu acredito? Eu tenho sido fiel àquilo que o Senhor, não só nos relacionamentos, tá? Eu já vou entrar nesse ponto. A fidelidade, além de ser uma marca, né? Um fruto, uma característica do fruto do Espírito, é uma conduta muito séria de vida. Quando nós começamos a nos relacionar com alguém que não é fiel, provavelmente vai ser um relacionamento abalado, seja em qual área for. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente conhece e começa a conhecer a palavra, e começa a conhecer a Bíblia, eu também vou ter um compromisso de, além da fé de acreditar no Senhor, eu também vou ter a fidelidade de colocar tudo isso em prática. A fidelidade de saber que eu fui chamada para algo, que o Senhor me libertou de algo, que eu preciso ser fiel à palavra do Senhor. E se a palavra diz que eu não devo mentir, eu não posso mentir, porque eu sou fiel àquele que me chamou. Se a palavra diz que eu preciso... Então, quando nós entendemos que isso não é uma escolha, só, eu vou ver se eu vou ser fiel, não, isso faz parte da característica daquele que foi salvo. Quando nós somos salvos, nós também somos trabalhados pelo Espírito Santo, e esse fruto do Espírito, ele precisa agir na nossa vida. Não é uma escolha, que eu escolho se eu vou ser fiel ou não, eu preciso ser fiel. Isso demonstra que aquele que me chamou é fiel. Né? Quando você conversa com alguém que é cristão, você espera certos comportamentos dele, que se você não vê, você duvida da fé dele. Então a primeira coisa que nos coloca em xeque é a nossa fé no Senhor, quando nós não apresentamos um caráter como o de Jesus. Não estou dizendo que nós nunca vamos errar, não estou dizendo que nós nunca vamos, infelizmente, perder a paciência, em algum momento não lançar bondade, em algum momento ter um pavio curto. Não estou dizendo isso, mas eu estou falando que nós precisamos entender que precisamos ser transformados dia após dia. E a fidelidade, ela aparece ali quase no final das características das virtudes do Espírito, porque eu acredito que ela vem englobando, nos próximos a gente vai perceber, né? Falta só mais 2. Ela vem englobando tudo que a gente conversou até aqui. Porque a fidelidade, ela é, sim, um termômetro de um relacionamento saudável. E falando um pouquinho sobre a fidelidade dentro dos relacionamentos, é uma das coisas que mais se busca em relacionamento. Se você for, sempre que você vai perguntar para alguém, o que você espera de um relacionamento? Em algum momento a pessoa fala assim, que a pessoa seja fiel. Que ela seja bonita, que ela seja engraçada, que ela seja sorridente, que ela seja fiel. Por quê? A fidelidade, a beleza, como diz a palavra, a beleza é vã, ela vai passar em algum momento. Vai chegar um momento que a gravidade vai chegar na nossa vida, que a nossa pele não vai ter mais o colágeno que nós sempre tivemos, que a nossa pele dos 15 anos é diferente dos 30. E isso vai acontecer, né? Então tudo aquilo que se almeja de um relacionamento é passageiro, né? Fisicamente falando, é passageiro. Claro que eu vou achar meu marido lindo, maravilhoso, até o dia que nós vamos encontrar com Jesus, né? E ele também eu. Mas com certeza, aquela menina que ele conheceu aos 15 anos... A minha essência continua aqui, mas a minha pessoa já não é mais a mesma. O que eu tô querendo dizer? A palavra diz que vã é a formosura, né? Mas esse fruto do Espírito precisa nos acompanhar e precisa estar intrínseco em nós. Se nós vivemos segundo o Espírito e somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos andar conforme o Espírito de Deus. E não é uma escolha que eu posso, se eu quiser, eu posso ser. Não, eu preciso ser. E isso vai demonstrar o meu caráter diante do Senhor, isso vai demonstrar quem eu sou diante do Senhor e o que o Senhor fez na minha vida. Existem pessoas que não conhecem Jesus que são fiéis. Existem pessoas que foram criadas de uma forma moral tão correta que a fidelidade faz parte, né? Mas a fidelidade que vem do Senhor não é só uma conduta moral. A fidelidade que vem do Senhor, e eu já falei isso em alguns outros pontos aqui, porque o fruto do Espírito, ele pode ser confundido com moralidade. Ele pode ser confundido com uma boa educação. Poxa, a pessoa que ela foi educada num lar que tem uma moral clara, que tem um pudor, a pessoa vai ser fiel, a pessoa vai ser bondosa. Mas só o fato de ser ensinado não faz eu reproduzir, conforme a palavra diz, né? E a fidelidade que vem do Espírito, ela é gerada pelo Espírito, ela não é gerada só por um comportamento de fidelidade diante daquilo que eu fui ensinado. Eu conheci Jesus aos 13 anos e até esse período, os nossos pais, nós somos em 4 irmãos, eles nos ensinaram moralmente tudo correto, né? Na minha casa eu não podia mentir de jeito nenhum. Na minha casa eu não podia roubar de jeito nenhum, né? Tinha coisas que meus pais simplesmente não aceitavam e não aceitam até hoje.
Mas quando eu conheci Jesus, que as escamas foram tiradas dos meus olhos, eu percebi que tinha coisas que não era só eu ter aprendido moralmente a fazer o certo. Eu preciso ser desenvolvida pelo Espírito. Então essa fidelidade, essa pistis, né, que vem junto com a fé, que vem uma fé desenvolvida a ponto de eu apresentar um comportamento fidedigno, de eu apresentar ações e reações fidedignas ao que o meu Senhor tem me chamado para fazer, demonstra se eu sou ou não transformada pelo Espírito. Então que essa fidelidade possa morar em nosso coração, assim como todos os gomos. Mas hoje falando da fidelidade, isso é almejado em qualquer relacionamento. Quando ela falta, é triste. Né? É muito difícil você se relacionar com alguém, e se ele durar vai ser, assim, capengando, mas é muito difícil se você se relacionar com alguém que não tem a fidelidade como base. É muito difícil você se relacionar com alguém que falhou na fidelidade, ou que falha na fidelidade, ou que a fidelidade não é algo que se pode... que você pode confiar, né? Então você passa uma vida de um relacionamento desconfiado. Então se a pessoa fala que tá num lugar, você não acredita que ela tá. Se a pessoa diz que fala com alguém, você não acredita que ela falou com alguém. E sempre você vai viver essa ameaça da infidelidade. E isso é muito triste. Então que não sejamos nós que vamos passar desapercebidos dessa característica do Espírito. Amém? Então, quem come amor, olhando para os gomos, né? Quem come amor precisa comer bondade, precisa comer paz, precisa comer paciência, precisa comer fidelidade e assim os outros. Então, o gomo não é pra gente comer ele separado, né? É pra gente comer o fruto, é pra gente desfrutar do fruto por inteiro. Deus abençoe e que em nome de Jesus você lembre e perceba que a fidelidade, ela não é só um comportamento moral, ela é algo que precisa ser desenvolvido pelo Espírito em nossas vidas. Então, que a fé te acompanhe a colocar em prática. A fidelidade é a fé na prática também. Então, que você possa fazer isso de uma forma totalmente desenvolvida pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.